com Keila. Hoje o meu bate-papo é com um grande amigo, Márcio Paulic. Hoje um convidado muito especial, que eu considero um grande amigo, Márcio Paulic, um grande empresário costarricense. Tudo bem, Márcio? Bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Eu trouxe o Márcio hoje, eu quero bater um papo, uma coisa bem solta, bem gostosa, Márcio. Eu queria que você desse hoje o que seria o diferente, o que você faria nesse lockdown, com o lockdown, no comércio, com essa pandemia, como que você agiria? E também, Márcio, eu acho assim que uma coisa muito importante do empresário de sucesso que você é a retomada da economia. Conta para nós. Keila, primeiro, agradeço estar aqui contigo, muito obrigado pelo convite. Primeiro, não deveria ter lockdown. Eu sou muito direto nesse assunto. No primeiro mês, nós tivemos um ano atrás, lá em abril, em março, uns 15 dias aí, segunda quinzena de março, que teve aquele fechamento completo, todos os empresários deveriam estar apoiando, como nós apoiamos, porque justamente era um momento de adaptação do sistema de saúde. Depois veio essa questão trágica da pandemia por muitos e muitos meses, e agora, nesses últimos 3, 4 meses, voltou a ter alguns lockdowns que, no meu ver, são totalmente equivocados. Primeiro, porque existem comparações. Se você pegar, por exemplo, as cidades que fecharam com aquelas que não fecharam, vou dar um exemplo até do estado, Santa Catarina com Paraná. Os dois estados estão numa mesma situação. No mesmo tempo que aqui, com o lockdown, depois de alguns dias, baixou a questão das infecções e dos internamentos, Santa Catarina, que permaneceu aberto com apenas uma restrição de horário nos sábados, teve a mesma tendência de redução. Então, eu acho muito estranho os governantes quererem restringir horários, fazendo ainda mais uma aglomeração, do que deveriam estar fazendo o contrário. Você expandir os horários, flexibilizar os horários. Em especial em Ponta Grossa, em algumas cidades aumentaram a capacidade, por exemplo, do transporte público, onde não se pode usar mais do que 50% de ocupação do ônibus. Em Ponta Grossa foi o contrário. Colocaram 50% da frota para trabalhar. Então, se houver um novo lockdown nos próximos dias, por exemplo, em Ponta Grossa, restrições, não é o comércio, que vão botar culpa no comércio de novo. É por conta dos ônibus lotados e por conta da má fiscalização. Mais uma vez, os empresários pagam o pato desde o começo da pandemia. Parece que o vilão são aqueles que tentam gerar emprego e tentam equilibrar a saúde física, mental e econômica. É possível, não há uma dicotomia entre isso. Existe sim uma forma de você cuidar da saúde e ao mesmo tempo dos empregos. Exatamente. Eu penso assim, Márcio, é uma tragédia anunciada, Como você falou, os ônibus do transporte deveriam ter sido escalonados com uma frota bem maior, disponíveis mais horários do que você restringir. E assim, as pessoas não fazem a opção por um Uber, só que os Ubers também vêm com valores bem mais altos. É bem difícil essa situação. Mas eu acho que Ponta Grossa anda meio na contramão em relação a isso. Inclusive em relação ao subsídio, Se já que estava pensando em subsidiar, que fosse antes, para resolver o problema do ônibus antes, e não 2 meses e meio depois. E Curitiba é assim, não é? Região metropolitana é subsidiada em 30% pelo governo do estado. Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina, onde tem um transporte público muito estruturado, é só com subsídio para poder as coisas andarem, porque realmente com os aplicativos. E quanto mais aumentar o preço do transporte público, menos pessoas vão andar. Então, na verdade, tem que haver um subsídio do governo municipal, ou então que viesse do governo federal dos 40 milhões que veio para a pandemia e que era justamente para esse tipo de situação, subsidiar o transporte público para que a qualidade do ir e vir das pessoas tivesse sendo mantido, desapareceu, na verdade foi para a folha. Então, existem algumas decisões muito equivocadas, mas que os governos não fazem a meia-culpa e acabam tentando culpar as pessoas
que estão hoje tentando sobreviver, que são os pequenos microempresários e aqueles que geram emprego também em uma quantidade maior. Não é fácil. Você consegue sentir esse mercado porque você está nos 2 estados, tem mais estados. Então, comparativamente, você sente esse mercado como ele está. Mas, Márcio, passando isso, queira Deus que a gente consiga sobreviver, né? Muitos, eu até andei esse dia na Visconde Mauá, me causou muita tristeza ver muitas portas fechadas. O pessoal realmente fechou as portas, muito imóveis que eram locados, também isso causa um transtorno, né? E encerraram suas atividades. E a retomada da economia? O que fazer? Como fazer isso com os empresários? Como começar? É quase começar de novo, né? É um renascimento, né? Um renascimento. Nós temos uma diferença entre possível e ideal. O ideal seria que o poder público pudesse ajudar esses empresários a manter aí, né, o mínimo aí da sua dignidade em relação à sua manutenção dos empregos e depois, né, pudesse os empresários já no ritmo, né, no embalo, seguir em frente. Os empresários pararam, né, simplesmente muitos quebraram. Alguns segmentos sobreviveram até melhor com a pandemia e outros realmente de uma forma muito difícil. Vamos tirar o governo de lado, porque o governo, se ele não atrapalhar, já está bom. Eu acredito muito que os empresários eles vão acabar ressurgindo das cinzas como fênix num processo diferenciado. Infelizmente, por conta, diria até, de uma economia mais mista, os pequenos vão acabar sucumbindo e os grandes vão ocupar o espaço. Então a economia ela vai acabar se reerguendo por conta de mais empregos, vai se gerar mais empregos, mas por empresas maiores que vão abocanhar certa parte do mercado. Então aquelas que são grandes vão se tornar gigantes e infelizmente as pequenas podem sucumbir. O emprego vai acabar sendo gerado por essas grandes, mas pela diversidade da economia seria o ideal que todos os pequenos, médios pudessem ter o seu espaço. Então eu diria para você que vai acontecer recuperação, mas ela será feita onde os grandes vão abocanhar um pedaço maior do mercado e os pequenos vão trabalhar talvez até para esses grandes como terceirizados, prestadores de serviços e em outras linhas, outras questões mais ligadas ao digital, por exemplo. Né? Aquilo que talvez demoraria 10 anos de acontecer, uma revolução do omnichannel, do digital, com a pandemia acabou acontecendo mais. Então, existem novos mercados, os pequenos vão acabar se adaptando, vão entrar nesses nichos dos aplicativos e novas tendências, startups, enfim, é isso que vai acontecer. Mas o comércio tradicional, pequenininho, vai ser cada vez mais difícil nesse momento. Você não acha que o informal, ou, entre aspas, o MEI, não informal, né? O MEI, as vendedoras autônomas, as que vão de porta em porta, isso eu acho que a hora que tiver uma retomada, vai voltar. Isso eu acho que vai tomar um espaço do nosso comércio de rua, vamos dizer, não em shoppings, vamos falar, né? O de rua. Por que eu te digo isso, Márcio? Eu vejo assim, por exemplo, eu tenho a manicure que vende roupa. E ela vai na casa. E a mulher não deixou de fazer a unha, ou deixou de ir no salão. Ela tem os horários, né? Mas ela vai, a manicure vai na casa, ou ela vai no salão que vende roupa. Isso não vai tirar esse espaço, e não vai ter um crescimento maior na economia. Esse tipo de mão. Vai acontecer assim. Já está, por exemplo, acontecendo conosco, que tinha alguns proprietários de pequenas lojinhas de móveis, por exemplo. Hoje ele abriu mão de ter a sua pequena loja, que existe uma burocracia, os custos, ele registra um funcionário, 63% do valor dele vai para o governo, os impostos mesmo, sendo microempresa, ainda é difícil para ele, manutenção, fluxo de caixa, não consegue crédito com o banco pede 130% você sabe disso, de garantia, e é muito complicado. Mas, por exemplo, muitos deles acharam nicho, eles estão trabalhando, nós trouxemos eles para dentro da empresa e eles estão trabalhando como atacadistas, vendendo os nossos produtos lá. Não seria nenhum terceirizado. É quase uma franquia, por exemplo. Sim, né? sim. Ele vai botar o nome da nossa empresa lá e ele vai fazer. Vai vender, você vai entregar. Eu tenho visto isso nas grandes redes, que realmente. E eu acredito, Márcio, que isso são novos
São novos momentos, fazem parte do mercado de hoje que está tendo essa mudança, essa adaptação. Essas pessoas, justamente como você disse, vão se tornar teu vendedor sem o vínculo empregatício. Os próprios clientes, se tem uma ideia, já concorrentes nossos, por exemplo, como Magalu e outros, eles já têm, a pessoa entra, ele abre uma lojinha dentro do marketplace lá da Luiza e vende os seus produtos. Nós também estamos migrando para isso, dos nossos, qualquer pessoa vai poder indicar os nossos produtos e se a gente vender ele vai ganhar uma comissão. Então eu restringo, hoje eu tenho 1000 vendedores, em vez de ter 1000 vou ter milhares. Então ele, em vez de ser autônomo, né, vendendo alguma coisa, ele vai oferecer produtos de uma grande empresa, vai ganhar sua comissão e talvez ganhe mais do que se ele fosse dono do seu negócio, que tem tantos e para você, empresa, sem o vínculo empregatício e todos os tributos que ainda somos. Essa é uma questão da reforma trabalhista que não foi feita e que faltou. Eu acho que se isso ocorresse, uma reforma trabalhista, pelo menos em uma parte, ajudaria muito na contratação de novos empregos. Que é o seguinte, quando a pessoa tira uma nota, mesmo lei para uma empresa, depois de 3, 4 meses, ele cria um vínculo empregatício. E lá na frente, se ele quiser entrar na justiça, ele pode ganhar. Então as empresas acabam não querendo fazer esse tipo de situação de poder ter mais autônomos. E o correto é isso. Todo mundo ser MEI, está recebendo, está pagando R$ 54 por mês, está já garantindo pelo menos o mínimo de aposentadoria, né? E está tirando uma nota para uma empresa. Os encargos são mínimos, né? Porque hoje uma pessoa que recebe, por exemplo, uma empresa paga R$ 1.000 para mim, não é isso? Porque vou pegar 2.000 para dizer que é menos que o salário mínimo, R$ 2.000. 60% desse valor vai para o governo, a pessoa ela recebe lá 800, 900 do 2.000 que a empresa paga. Agora, se tem essa relação do MEI, né, de uma nota de serviço, prestação de serviço para uma empresa, se não tiver o vínculo empregatício lá na frente, pode ter certeza que aumentaria muito o número dos empregos. Eu, quando fui deputado estadual, nós fizemos muito esse trabalho, levamos para Brasília, porque isso depende do Congresso, e aí quando entrou a reforma trabalhista, o pessoal acabou não incluindo isso. Era muito importante que o vínculo empregatício não houvesse para a relação de terceiros. Mas eu já vi isso que você falou, eu tenho, por exemplo, esses dias eu queria um ombrelone. Queria comprar um ombrelone. E daí você vai, joga no Google, né? Automaticamente ele já puxa assim, dessa forma que você falou. Você vai, você tem como se fosse um site de tudo. Quase que um site chinês. Marketplace. Não, marketplace. Você entra, né? E quando eu fui ver no final das contas o ombrelone que eu queria, ele estava saindo do Magazine Luiza. Hoje tem muita gente que compra no Magalu e é pela MM. Então. É marketplace. Como eu tenho produtos meus, o meu marketplace entregue pela Magalu. É uma troca. Isso não te dá um estoque gigantesco. Né? Trabalha com o estoque do fornecedor. Né? E gera muito mais oportunidades de emprego e que a gente pode levar também essa situação, né? Porque isso você consegue ter um preço mais em conta e levar para lugares que antes não tinha acesso, né? Pequenas cidades e tal, porque o custo fica menor. Então, se você me perguntando o que pode acontecer, o que os governos podem fazer para melhorar, desburocratizem. E não venham com essa história da velha esquerda de que empreendedor, ele explora a mão de obra, a massa, o trabalhador. Na verdade, gente, não existe hoje empresa de sucesso se as pessoas que trabalham lá não sejam de sucesso. Se você explorar o teu colaborador, pode ser até que no primeiro ano ali você tenha um resultado, mas você não vai ter no segundo ano, porque você está explorando as pessoas. Existe uma frase que diz assim, que os meios justificam, os fins justificam os meios. Nós não concordamos com isso. Os fins, que é a rentabilidade, né, o lucro justifica o meio. Então explore o teu colaborador para ter... Não, nós é o contrário. Os meios justificam os fins. Se você souber trabalhar com qualidade e de valorização das pessoas, elas retribuem para você e você vai ter uma empresa de sucesso. Eu imagino que muitos empresários devem pensar assim. Infelizmente, alguns que não pensam assim também, e aí é um problema. Então, ficou a dica para você? Essa dica veio do Márcio Paulito, um grande gestor. A tua empresa, quantos anos, Márcio? Está fazendo 43 agora em maio, dia 21, nós vamos cortar um bolo de 4,3 metros. Né? Nossa, eu tinha quantos anos? Não vou fazer a conta, né, Márcio? Eu tinha 8 anos quando a empresa abriu.
7 anos, tenho 48. Me lembro bem, né? Meu pai abriu a primeira loja em frente à rodoviária, era Mercado de Imóveis Ponta Grossa, e ele só vendia para aqueles que não tinham condição de comprar no tempo da Prosdócio, não era de setembro, porque era Prosdócio, Hermes Macedo, Isabel, era de setembro, Arapuã. Então o pessoal que estava sendo colocado lá, ele vendia lá no mercado Móveis, e as pessoas ficaram leais a isso, né? Porque era a única que dava crédito naquele momento. Quantas lojas mais? 202 lojas, mas hoje não é mais lojas que mostram tamanho, e sim canal de venda, né? Então hoje o Marketplace, o nosso atacado, então uma série de canais que a gente vende que faz com que nós sejamos hoje a rede de varejo aí do Paraná e a terceira do sul do Brasil. Você acha que é à toa? Não é à toa. Um grande gestor que só poderia acontecer isso, né, Márcio? Obrigado. Na E verdade, logo, é uma grande equipe, né? É uma grande equipe, lógico, mas um grande líder. Né? Ninguém anda sozinho, você sempre tem que ter alguém que direciona. Apesar que é o seguinte, né? Minha irmã que fica brava, né? Porque dos 2014 a 2018, que foi a época mais difícil do Brasil, né? Lembra, né, que a Dilma se elegeu, todo mundo tinha esperança lá, não sei o quê, porque ela chegou em março, já veio um processo de impeachment e a economia desandou. E a minha irmã tocou a empresa junto, né, com os outros meus irmãos, com meu pai, em 2015, 16, 17, 18. Quando começou a melhorar, aí eu volto da política, né? Fui deputado estadual, voltei para a empresa e ela falou, pô, você quer vir aqui para a empresa, já quer sentar na janela? Depois do Depois que nós difícil, pegamos... A Juliana? É, A eu Juliana. tinha mesmo, na mesa dela lá, agora eu tô devagarzinho chegando lá para tentar ocupar o espaço. Mas eu conheço bem os teus irmãos e sei o carinho que eles têm por você e o respeito que têm por você. Isso é muito legal, a família... Vocês são bem unidos e isso é importante. muito... Isso é coisa importante e por isso que dá certo. Não existe empresa nem família de sucesso se você tiver... Ou então, não existe uma empresa de sucesso com a família. Imagine os irmãos se matando, Deus livre. Isso passa para o próprio colaborador, fica um clima terrível. Então tem que ter essa união. Eu vejo que vocês caminham junto, isso é legal. São 4 irmãos, né? Não é assim. Vocês têm que dar realmente graças a Deus e agradecer muito a Deus por vocês. Muito mais fácil ter a briga do que não, né? Já teve muitos lugares aí que se matam. Com certeza. Mais uma vez, Márcio, fico muito agradecida do teu carinho, da tua atenção, de estar aqui dando uma lição para nós, empreendedorismo. Suco de abacate. Mas é que o Márcio, ele sempre foi na minha casa.